Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco misterioso. A caixa de ferramentas que os bancos centrais abrem quando a economia mundial está em apuros. Vamos entender que políticas são essas. Pensa só na situação. A economia global está despencando e nada do que se tenta fazer funciona. As soluções de sempre simplesmente não dão mais resultado. Foi nesse cenário de caos, lá na grande crise financeira de 2008, que nasceu essa nova caixa de ferramentas que a gente vai explorar agora. Então, para a gente entender bem o porquê dessas ferramentas, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O mundo pós-2008 era um lugar bem complicado economicamente falando. Era um desafio gigantesco e as respostas que todo mundo conhecia, bom, elas simplesmente não davam conta do recado. Olha, a crise foi tão, mas tão séria, que a principal medida para tentar reanimar a economia, que é cortar juros, sabe? Ela perdeu totalmente o efeito. É como se o motor da economia tivesse engasgado de vez, e não importava o que fizessem, ele não pegava no tranco. E aí que está o ponto central do problema todo. As taxas de juros chegaram no chão, praticamente zero. E aí, o que se faz? Se a sua principal ferramenta já está no limite máximo, ou melhor, mínimo, não dá para cortar mais nada. A política monetária tradicional, aquela de livro, estava de mãos atadas. Fim de jogo para ela. Foi aí que ficou claro que era preciso uma virada de chave, uma mudança bem radical. Ao invés daquela abordagem mais sutil de influenciar a economia aos poucos, os bancos centrais tiveram que entrar em campo e agir diretamente no mercado financeiro. Era hora de deixar a indireta de lado e partir para a ação direta mesmo. E essa necessidade de uma ação mais, digamos, mão na massa, é o que nos traz para a solução que foi encontrada. Um kit de ferramentas totalmente novo que ficou conhecido como políticas monetárias não convencionais. Elas foram inventadas na hora, ali no calor do momento, para lidar com uma crise que ninguém nunca tinha visto antes. Tá, mas o que são essas políticas, afinal? De um jeito bem simples, pensa nelas como kit de emergência, sabe? É o que os bancos centrais usam quando as ferramentas normais não funcionam mais, quando tudo que foi tentado falhou. É literalmente o plano B da economia. E essa nova caixa de ferramentas se divide, basicamente, em duas estratégias principais. De um lado, tem o poder da comunicação, de usar as palavras para guiar o mercado. Do outro, tem a ação direta mesmo, que é o Banco Central mexendo no próprio balanço, nas próprias contas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Vamos começar então com a parte da comunicação. Tem uma ferramenta com um nome que soa complicado, Forward Guidance, mas a ideia por trás é super simples e até intuitiva. É basicamente sobre usar a comunicação para guiar o futuro. O mais genial disso é como a ideia é simples. O Banco Central chega para o mercado e fala basicamente: olha pessoal, nossos planos para o futuro são esses aqui, podem se planejar com base nisso. É uma política que se baseia 100% em confiança, em criar um cenário mais previsível para todo mundo. E o jeito que isso funciona é brilhante, de verdade. O Banco Central fala o que vai fazer, o mercado se acalma, a percepção de que as coisas podem dar errado diminui e o resultado, os juros lá na frente, os de longo prazo, caem. E o melhor, sem precisar mexer na taxa de juros agora. É quase um truque de mágica, só que com economia. Agora, vamos para outra ferramenta. Essa aqui é talvez a mais famosa de todas e também a mais polêmica e mal compreendida, o tal do Quantitative Easing, ou simplesmente QE. Se a outra ferramenta era sobre o poder das palavras, o QE é sobre o poder da ação e numa escala gigantesca. Mas o que é esse tal de QE? Bom, de forma bem direta, é o Banco Central pegando um caminhão de dinheiro e indo às compras no mercado financeiro. Ele compra quantidades absurdas de ativos, como títulos do governo, por exemplo. É uma mega operação de compra, na casa dos trilhões, para injetar dinheiro novo direto na veia da economia. E o efeito disso é imediato e muito forte. Quando o Banco Central faz essas compras, ele está, na prática, criando dinheiro novo e jogando no sistema. Isso aumenta o que a gente chama de liquidez, que é basicamente a quantidade de grana disponível por aí. E, claro, expande a base monetária do país. E olha, isso não foi uma coisinha pequena, um experimento isolado. As maiores economias do planeta entraram de cabeça nisso. Estados Unidos, Japão, toda a zona do euro. Todos eles usaram o QE em larga escala para tentar apagar o incêndio da crise. Mas a caixa de ferramentas não tinha só essas duas coisas, não. Além de falar com o mercado e de fazer compras gigantescas, os bancos centrais criaram outras políticas, mais cirúrgicas, sabe? Para resolver problemas bem específicos que apareceram no meio da confusão. Tinha, por exemplo, a política de crédito. Acontece que, no auge da crise, o medo era tanto que os bancos simplesmente pararam de confiar uns nos outros.
ninguém emprestava para ninguém. Aí o que o Banco Central fez? Ele mesmo virou o grande emprestador, garantindo que os bancos tivessem dinheiro e que a torneira do crédito não secasse de vez. Outra coisa foram os swaps cambiais. A crise era global, né? Então as moedas do mundo todo estavam uma loucura, subindo e descendo sem parar. Esses swaps funcionavam como um tipo de seguro. Os bancos centrais de vários países combinavam de trocar moedas entre si para acalmar os mercados. Era um jeito de passar a mensagem: calma, pessoal, a gente segura as pontas do câmbio. E teve também a política de reservas. Pensa nela como uma rede de segurança de dinheiro para os próprios bancos. A ideia era bem simples: abrir linhas de crédito especiais para eles, para que nenhum banco tivesse medo de ficar sem grana para pagar as contas. Com essa garantia, eles se sentiam mais confiantes para voltar a emprestar, em vez de só sentar em cima do dinheiro. E aqui tem um detalhe bem importante, olha só. Nem toda política dessa significava só imprimir dinheiro. Tinha uma, chamada de flexibilização de metas, que era muito mais inteligente. O Banco Central vendia os títulos de curto prazo que ele tinha e com essa grana comprava títulos de longo prazo. O resultado? Os juros de longo prazo caíam, mas, e esse é o pulo do gato, sem aumentar a quantidade de dinheiro na economia. Bem mais cirúrgico. Ok, depois de ver todo esse arsenal de ferramentas novas e vamos combinar bem radicais, fica aquela pergunta de $1 milhão, né? No fim das contas, tudo isso funcionou? Deu resultado? E a resposta, de acordo com o consenso de vários estudos, é um sonoro sim. Por mais que na época tenha tido muita discussão, hoje a visão geral é de que essas políticas não convencionais foram sim bem-sucedidas. Elas cumpriram o que prometiam. Elas foram fundamentais para ajudar a reverter as recessões que vieram depois de 2008. E talvez o mais importante de tudo, elas evitaram um monstro chamado deflação. Deflação é quando os preços começam a cair sem parar. O que parece bom, mas é terrível, porque todo mundo para de comprar esperando ficar mais barato. E a economia trava. Então essas políticas evitaram um desastre ainda maior. E a gente termina com uma provocação para pensar. Ok, essas ferramentas consertaram a crise de 2008, mas o uso tão intenso delas mudou as regras do jogo. A grande questão que fica agora é, ao resolver o problema daquela crise, será que elas não criaram novos desafios? Que tipo de problema essas mesmas ferramentas podem causar na próxima crise? Fica aí a reflexão.